Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Colocado em discussão e votação a ata da 16ª sessão ordinária, realizada dia 1º de abril. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante. Ata aprovada. Para a leitura da senhora secretária, as correspondências e proposituras constantes do expediente. Peço dispensa de leitura das correspondências recebidas, proposituras, indicações, requerimentos. Pedido do vereador regimental, coloco para apreciação do plenário. Os vereadores favoráveis à dispensa permaneçam como estão, os contrários se levantem. Para a leitura da senhora secretária, o ofício do Partido Novo, agradecendo a sessão do plenário para a realização de evento no dia 3 de abril. Ofício 2/2019. A Câmara de Vereadores de Itapeva, a pessoa do presidente vereador Osiel Pires. Agradecimento na sessão do plenário para a realização de evento no dia 3/4 de 2019. Cumprimentando-o cordialmente, vimos agradecer aos vereadores desta Câmara Municipal, na pessoa de seu presidente, Osiel Pires, pela sessão do plenário desta Casa para a reunião de apresentação das diretrizes do partido para as eleições municipais de 2020. Atenciosamente, Vitor Roncon de Melo. Essa presidência encaminha os projetos de lei 34 e 35 de 2019 à Comissão de Legislação para exarar seu parecer. Emoção, requerimentos e indicações à Secretaria Administrativa para providências de costume. Estamos em regime tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Vanessa Guari. Boa noite, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores, público presente. Subo a esta tribuna para falar sobre o trabalho de instalação da iluminação pública no distrito do Guarizinho. Estive na manhã de hoje no bairro Guarizinho, acompanhando o início dos trabalhos, onde foram instalados 30 pontos de iluminação secundária. Um ponto na rua Francisco Carlos de Lima, um ponto na rua José Gonçalves de Almeida, um ponto na rua Elza Gomes Bueno, um ponto na rua Dorival de Oliveira, 2 pontos na rua Roque Daniel da Silva, 4 pontos na rua Martinho Daniel da Silva, 12 pontos na rodovia Faustino Daniel da Silva, no bairro de Cima, 3 pontos na rua Nadir José da Silva, 3 pontos na rua Fortunato Gomes Ferreira, Vila Falcone, e 2 pontos na Travessa 1 da rodovia Faustino Daniel da Silva. Sendo que dos 30 pontos, 28 são de indicações e requerimentos desta vereadora. Quanto ao início da obra de lajotamento, houve um imprevisto e a obra será iniciada na próxima segunda-feira, dia 8. Também na segunda-feira terão continuidade os trabalhos de instalação de iluminação pública, sendo atendidos os bairros Caputera, Cabeceira, Pé Chato, Conquista, Chapada e Cercadinho. Como já disse aqui, desde que assumi nesta casa, venho lutando por melhor qualidade de vida dos moradores de todo o distrito. E assim continuarei fazendo, não só por eles, mas por toda a população. Obrigada. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alexander Franson. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, internautas, funcionários da casa. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna aqui passar para a população de Itapeva o que vem acontecendo em nossa cidade. Nós aqui de Itapeva falamos muito em geração de emprego, que nós temos que trazer emprego para Itapeva, gerar renda, gerar crescimento. Mas quando tem empresários que vêm para Itapeva para investir aqui, não tem apoio nenhum. Teve um empresário aí que já montou uma empresa aqui em nossa cidade, já está com um local adequado e do ramo alimentício. Solicitou para a associação comercial, que a associação comercial
liberasse para eles a maquininha de cartão, para que eles pudessem vender também para o servidor público municipal o dinheiro recebido no Vale Alimentação. Desde janeiro, a Associação Comercial enrolando essa empresa. Como podemos falar de geração de emprego? Como podemos falar de crescimento se a própria Associação Comercial, que teria a função de ajudar no desenvolvimento econômico da nossa cidade, no comércio local, fazer isso com a empresa? Eu, pessoalmente, fui falar com o presidente da Associação Comercial, que até a data de hoje, até esse horário, não tive retorno algum. É um absurdo o que a Associação Comercial vem fazendo com esta empresa. Se faz isso com essa empresa, deve fazer isso com mais empresas também. Quando que Itapeva vai crescer, minha gente? Se existe aí jogo de interesses, o porquê não fornecer esta máquina de cartão para essa empresa, se ela atingiu todos os requisitos, como qualquer outra empresa de Itapeva que tem essa maquininha? Isso não é justo. O direito da livre concorrência já é garantido na nossa Constituição. Monopólio é crime. E o que está ocorrendo aí hoje, com essas maquininhas de cartão, com esse vale alimentação do servidor público, eles dão para quem eles querem. É o que está me parecendo, pois se a empresa atingiu todos os requisitos e não foi fornecido, me cheira mal essa situação. Não vou brigar mais com a CIAI, não. Não vou brigar mais. Podem ficar com a maquininha de cartão lá. Estou fazendo uma indicação para o prefeito aqui. Indicação 0132/2019. Solicitando ao prefeito municipal que faça o pagamento dos funcionários públicos diretamente agora em dinheiro, para que não tenha que passar por essas maquininhas aí, para que não tenha que passar na mão de meia dúzia, para que não tenha que passar na mão de uma diretoria comandando o salário de milhares de servidores públicos municipais. É direito de cada servidor gastar aonde bem ele queira gastar o seu dinheiro, o seu salário e também seu vale alimentação. Então, estou aqui protocolando hoje esta indicação para o prefeito municipal, que realize o pagamento do vale alimentação diretamente ao funcionário público municipal em dinheiro, em espécie. Que ele receba lá o seu dinheiro e ele possa gastar onde ele queira. Qualquer comércio de Itapeva, ele poderá gastar. Na esquina da sua casa ou nos maiores mercados da cidade. É a livre concorrência. Eu gasto onde eu quero o meu dinheiro. Se eu trabalhei o mês todo e tenho o direito do meu salário, eu posso gastar onde eu quero. Então, senhor presidente, estamos aqui com o presidente do sindicato, que também está nessa luta, fez uma pesquisa com os funcionários públicos, 80% dos funcionários são a favor que o pagamento seja realizado em dinheiro, em espécie, diretamente na conta do servidor público municipal. O presidente do sindicato sabe do que eu estou falando, ele também acompanhou essa questão aí, e sabe que a CIAI está enrolando aí há meses. Então não vamos mais discutir com a CIAI, podem eles ficar com as maquininhas lá e fazer o que eles quiserem com aquelas máquinas. Agora vamos libertar o funcionário público municipal para que ele tenha o direito, de fato, de gastar aonde ele queira. Isso é liberdade de comércio, isso é liberdade do servidor de fazer o que ele queira. Então, senhor presidente, quero agradecer o apoio também do senhor, dos demais vereadores aí, que estão juntos. Amanhã estaremos na prefeitura pessoalmente, em uma reunião com o prefeito, juntamente com o sindicato. Convido a todos os vereadores aqui que queiram participar e vamos entregar pessoalmente esse pedido para o prefeito, para que esse mês ainda, no final do mês de abril, o prefeito já possa fazer esse pagamento para os funcionários públicos municipais. Vamos libertar o funcionário público, pois Itapeva precisa crescer, Itapeva precisa desenvolver. E praticamente 4 mil funcionários públicos recebendo um cartão de R$110 é muito dinheiro, para ficar na mão de meia dúzia e eles conduzirem do jeito que eles queiram.
Se existe lei, se existe regra, tem que ser cumprido. E não é o que ocorreu com a associação comercial. Respeito a todos os comerciantes de Itapeva, respeito a todos os associados aí à associação comercial. Este repúdio aqui é exclusivamente para a diretoria da ACIAI, que, infelizmente, não deu o devido respeito a este vereador, pois ficou de dar uma informação no outro dia e já se passou diversos dias e não houve o mínimo de retorno, o mínimo de respeito. Então, nós estamos aqui cumprindo o nosso dever, fui eleito para defender os interesses da população, brigar pelo povo de Itapeva, e é uma reivindicação, está aqui o presidente do sindicato, de 80% dos funcionários públicos municipais terem o direito de gastar aonde eles queiram gastar o seu vale alimentação, como já fazem com o salário. Então, senhor presidente, fica aqui o convite, amanhã às 14 horas, no Paço Municipal, estaremos entregando esse pedido pessoalmente para o prefeito, que tenho certeza que será sensível a esse pedido, e já para esse mês de abril, possa efetuar o pagamento dos funcionários públicos municipais em dinheiro, diretamente no salário do servidor. Aí a associação comercial vê o que ela vai fazer com as maquininhas dela lá. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Débora Marcondes. Boa noite a todos os vereadores dessa Casa de Leis, a todo o público presente, pessoal da web, meus familiares, assessores. Eu queria falar, primeiramente, sobre um voto de congratulações que eu fiz para a senhora Sandra Silvano de Lara. Ela trabalha voluntária lá no Espaço de Convivência Dr. Carlos Alberto de Castro Cerqueira. Ela começou esse trabalho sozinha, com o objetivo do quê? Levar um pouco de alimento para as pessoas que muitas vezes chegam no AME, chegam na Santa Casa e não têm nem o que comer. Vem pessoas da região inteira. Ela prepara ali o café toda manhã, um trabalho voluntário, e para conseguir recursos, ela faz também um bazar, também tem ajuda também de mais 2 voluntárias lá, e é um trabalho muito bonito. Eu queria passar um vídeo sobre esse trabalho dela, para vocês conhecerem um pouquinho. Olha, você se lembra que na semana passada a gente mostrou a iniciativa da dona Sandra, lá de Itapeva, que todos os dias prepara café da manhã aos pacientes do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades da cidade. Pois é, muita gente procurou a dona Sandra para ajudar com doações, e aí vale a pena reforçar que quem quiser ajudar e doar alimentos para ela, pode procurar diretamente a dona Sandra no Centro de Convivência, que fica na rua Esperidião Lúcio Martins, em frente ao AME. Lembrando que o café que a dona Sandra faz, ela distribui de graça. Então, ela faz um trabalho muito bonito, 400 pessoas, ela dá café toda manhã, ela acorda 4 horas da manhã para fazer esse café. E é um local que vive através de doações. Quem puder ajudar, a prefeitura só mantém um local com a limpeza. O que precisa é também que a prefeitura ajude também com a manutenção desse café. E é através de doações. Então, quem puder ajudar com pó de café, leite, bolacha, margarina, farinha de trigo, farinha de milho, óleo, chá, açúcar, aí pode ajudar o centro aí, o espaço de convivência. Uma parte, vereadora? Sim, claro. Inclusive, hoje eu perguntei para a secretária, estava aqui hoje, Marilisa, sobre aquele espaço lá, que algumas pessoas me procuraram, enfim, para poder ajudar de alguma forma ou de outra. A Marilisa comentou comigo que vai ser terceirizado lá, aquele espaço. Falou hoje na comissão, então a empresa vai fazer uma licitação e terceirizar aquele espaço para quem pegar lá poder fazer exploração, enfim. Até a gente poderia até fazer um requerimento e ver de que forma vai ser feito, enfim. Mas o que ela comentou comigo é que vai ser terceirizado lá. Obrigado pela parte. Ok. É importante também que se mantenha o trabalho das voluntárias que começaram, né? Não dá para terceirizar o serviço e tirar de lado essas pessoas que há muitos anos estão fazendo um trabalho muito lindo, se dedicando todos os dias aí para cuidar dessas pessoas que fazem tratamento no hospital ou no AME. Eu fiz um outro projeto de lei que é a amamentação.
que dispõe sobre o direito de aleitamento materno no município de Itapeva. O que seria esse projeto? Eu vou ler um pouquinho sobre a justificativa do projeto. A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno. Mas não é isso que a gente vê no dia a dia. Do mesmo modo que a criança tem direito ao aleitamento materno, as mães também têm o direito de amamentar, garantido por lei, pois são inegáveis e dispenso comentários os benefícios e importância do aleitamento materno para o desenvolvimento físico e psicológico da criança. Porém, a maioria das mulheres que amamentam, principalmente em um período prolongado, já foram vítimas de olhares atravessados quando, por exemplo, no meio de uma loja ou de um restaurante, expõe o peito para alimentar seu filho. Muitas pessoas reclamam disso. Apesar do Ministério da Saúde recomendar a alimentação exclusiva de leite materno à criança, pelo menos até os 6 primeiros meses de vida, e como complemento a outros alimentos até há 2 anos ou mais, ainda há preconceito com as mulheres que amamentam. Alguns enxergam que amamentar em público é vergonhoso, pecaminoso, imoral, porque exibe nudez ou seio feminino. Sabe-se de casos e situações de proibição de prática de amamentação em público, seja em espaço público ou privado, bem como relato de críticas e censura às mães que amamentam em locais de uso coletivo. Então, diante de tanta coisa que essas mulheres estão passando, se criou um grupo também no Brasil que chama Mamaços, que é para incentivar a amamentação, não importa o local que for. Então, diante disso, eu estou apresentando um projeto de lei, onde também tem uma multa estipulada para os estabelecimentos. Entrei em contato com o jurídico dessa Casa de Leis, eles falaram que pode estipular multa, sim, dentro de um projeto de lei, e os estabelecimentos que não tiverem um local reservado, não darem condições para uma mãe amamentar dentro de um local, ele pode ser autuado aí no valor. Eu coloquei um valor simbólico de R$100, mas que de reincidência pode multiplicar aí o valor. Um outro caso que eu gostaria de falar com vocês é sobre... primeiramente, aí, peço apoio dos nobres parlamentares aí na questão desse projeto de lei. Está correndo o projeto do antidecreto, está parado, está correndo o projeto da Casa do Conselhos, e agora a gente pede o apoio aí do projeto da amamentação. Espero que não segure por mais 30 dias. Da Casa do Adolescente, pessoal, eu queria comentar que ela está parada, a Casa do Adolescente. Tem muita gente reclamando. Era uma casa que tinha muitos projetos, vereador Margarido. Eu fui coordenadora de lá, e a gente conseguiu 236 jovens só nos projetos sociais, do desenvolvimento social, fora o atendimento da saúde. Hoje está parada aquela casa. Está sendo chamada, eu estive, pela minha assessoria, no Conselho de Drogas, de Política sobre Drogas, eles estão chamando aquela casa de elefante branco, porque está sendo pago os funcionários, mas não está tendo atendimento. Como que fica essa situação? Então, a gente pede aí providência para o secretário Luciano, que tome alguma providência. A gente não quer que feche, com certeza. Aquela vez eles falaram que ia fechar, mas tem que movimentar. E o jovem, hoje em dia, não tem para onde ir. Outra questão também, não existe em Itapeva hoje uma comunidade... Olha o absurdo, gente. Não está tendo uma comunidade, Rodrigo, terapêutica para a internação de jovens. Não existe hoje, eles não têm um programa para isso. Existia, hoje eles não têm. Então, se um jovem é dependente químico, e a gente sabe que tem vários, porque eu trabalhei no Conselho Tutelar, a gente sabe, eu acho que seu pai já teve vários atendimentos lá no gabinete dele pedindo internação, sabe que tem bastante adolescente, infelizmente, envolvido aí no tráfico, na droga, muitas vezes pela falta de oportunidade, evasão escolar e tantos outros problemas sociais. E não tem aonde internar hoje. Então, eu estou fazendo um requerimento para o prefeito que se crie uma política pública para internação aí, para o acolhimento aí desses jovens que são aí que precisam de um acolhimento. Claro que vai ter o CAPS-AD, álcool e droga, mas é um sistema ambulatorial. Caso de internação, nós não temos hoje. Se um adolescente precisar de uma internação, hoje não tem aonde encaminhar no município de Itapeva. Eu fiz também, presidente, um ofício à Vossa Excelência para que nos ajude a cobrar os requerimentos que não foram respondidos. Porque eu encaminhei para o João eu sei que ele cobrou, porque eu fiquei sabendo que ele cobrou alguns secretários, mas não vêm as respostas. Eu fiz a lista, tem quase 30 requerimentos meus que não foram respondidos, inclusive de 2017. Então, eu vou estar protocolando com o senhor, porque eu acredito que com o senhor ele responda melhor do que comigo, entendeu?
Então, a gente espera que ele obedeça o que está na lei orgânica do município, no artigo 66, que ele tem que prestar ao prefeito, à Câmara, no prazo de 15 dias, as informações solicitadas no regimento interno. E ele não está prestando. Principalmente, a maioria dos meus requerimentos que não foram respondidos foram do secretário Luciano. Talvez ele não esteja nem aí, não estou nem aí para responder, mas ele tem que cumprir a lei. Tá? Tudo bem, você pode não estar nem aí para responder, secretário, mas a lei o senhor vai ter que cumprir, infelizmente, tá? Ou felizmente. Né? Agradeço também a circular que recebemos hoje sobre o Parlamento Jovem. E queria agradecer ao Evandro, lá da Caputera. A gente pediu, conforme a moradora Leda, o atendimento da limpeza ali do posto de saúde do PSF. A Arice entrou em contato com ele deu a data certinho que ia fazer a limpeza, Edivaldo, e foi lá e fez a limpeza. Então, a gente vem aqui e agradece pelo serviço realizado. E, só para encerrar, que está acabando o meu tempo, eu queria ler uma frase, né, que eu fiz hoje, que é: a integridade e honestidade de um vereador não consiste naquilo que ele diz, mas sim naquilo que ele faz em prol da população, pois falar bonito não basta, se você não consegue transformar a vida das pessoas. Então, a gente não pode ser apenas comentarista de trabalhos de terceiro, a gente tem que ter ações. Boa noite, Deus abençoe a todos. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Viliana Souza. Boa noite a todos os vereadores, todos presentes. Eu subo nessa noite para falar sobre os meus pedidos também. Né? Essa semana tivemos aí início, né? Alguns pedidos, algumas respostas, né? Também cobrança. A gente passa aí, assim como a vereadora Débora, sempre correndo para lá e para cá. E eu gostaria de falar, né, dar uma boa notícia, né? E não poderia deixar aqui agradecer ao prefeito, que tem atendido os moradores ali entre o Pacova e o Espigão do Pacova, 2 bairros. O prefeito está atendendo aqueles moradores, colocando iluminação naquele trecho. Também serão, Vanessa, mais de 30 pontos ali, e um pedido antigo já desses moradores, e graças a Deus está se dando início, né, e teremos iluminação entre o trecho do bairro do Pacova e o Pacova. Mais um pedido aí, graças a Deus, né, a população vai poder ter luz naquele bairro. Eu realizei uma visita na ponte do colégio, uma ponte que está interditada, acho que todos os vereadores conhecem ali. A ponte, ela fica a 500 metros da pousada Vale do Sol. E a pousada Vale do Sol, ela recebe ali várias pessoas, faz vários eventos, né? Então, a ponte ali é de suma importância. Teve morador, né, a gente conversou com os moradores, e teve morador que falou: se a prefeitura precisar da madeira, nós concedemos a madeira. Hoje nós passamos o telefone da pessoa que ofereceu a madeira, passamos para o Geraldo, e o Geraldo ficou muito contente, e vão entrar ali com a mão de obra, e a ponte, né, a ponte do colégio, né, conversei com o prefeito também, o prefeito, ele mesmo foi lá analisar o caso da ponte e viu a necessidade. Incluiu no cronograma dele para realizar este trabalho. Hoje também se deu ali a conclusão de mais um pedido, um ponto de ônibus no bairro do Pacova, um pedido antigo também. E o que acontecia? As professoras da escola, elas saíam, acho que em torno de uns 300 a 500 metros, para esperar o ponto, para poder pegar o ônibus. Para elas irem para casa, elas tinham dificuldade de ficar ali na chuva, ou quando chovia, realmente a chuva ali bate na terra, a terra subia, elas se sujavam muito.
Então, realmente, era a condições ali era muito crítica. Nós conversamos com o secretário Luciano de Oliveira, com Marcos Niterói, e, graças a Deus, o Luciano atendeu o pedido, o Marcos Niterói foi ali, fez um excelente trabalho, colocou o ponto, colocou uma calçada para não sujar ali os pés, as roupas das professoras. Então, eu não podia deixar de subir aqui e agradecê-los, né? E agradecer ao prefeito, né, por todas essas benfeitorias para a população de Itapeva. As coisas estão acontecendo e eu sou muito grata. Gostaria também de falar aqui de um pedido, né, que eu fiz ao secretário Luciano, que providencia a implantação de aparelhos de ginástica de terceira idade nos bairros da área rural. Né, Tony? Tony sempre vive pedindo aqui. E ainda não foi comprado, mas é um pedido que a gente está aí. Eu estou buscando com o meu deputado, né, que atenda a nossa área rural. Muitos moradores procuram, poxa vida, Viliana, a cidade tem vários, e aqui nós, tão distante, nós não temos nenhum. Então, essa semana, eu entrei em contato com o deputado, pedi para ele, deputado Gilmaci Santos, pedi para ele analisar esse caso com carinho, que ele venha aí pedir ao secretário de Esportes, né, que venha nos atender. Então, estamos aguardando essa resposta, né, que, em breve, né, a área rural também tenha direito a esses aparelhos de ginástica para a terceira idade. São esses os meus pedidos, os meus agradecimentos. Né, muito obrigada por hoje. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Tony do Cofesa. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras Débora, Viliane e Vanessa, familiares da Débora, funcionários, assessores, pessoal também da web assistindo a nossa sessão. Boa noite. Senhor presidente, apenas algumas colocações em relação às minhas falas já anteriormente. Primeiro, em relação à questão do auto-decreto, dizer que a gente aguarda que venha para casa, para plenário, para votar, porque é um projeto de interesse, com certeza, do cidadão. É um projeto, com certeza, que nos dá ferramentas para a gente exercer papel com respeito ao trabalho do Executivo, com seriedade, mas, porventura, aí não é uma ação, a gente reitera, não é uma ação momentânea, é uma ação feita para esse mandato e para os posteriores que vierem depois, talvez uma nova Câmara, talvez um novo prefeito, não sabemos o que vem por aí, mas, de qualquer forma, é uma ferramenta a mais para o vereador cumprir o seu papel de defender, de fato, se porventura ocorrer algum desmando do interesse do cidadão que possa vir a ser aí lesado. Outra coisa, senhor presidente, quero falar, falei a questão do segundo lixão aqui, que absurdo aqui do lado da garagem. Falei hoje com o Carlinho, ele me disse que vão começar a retirar aquele material ali. Então, já quero, de antemão, comunicar aos moradores dos arredores ali da preocupação que tinham em relação àquilo. A gente vai acompanhar se de fato vai ocorrer isso e qual o tempo para isso, mas é de urgência, porque realmente ali ficou uma coisa... Além de tudo, eu pensei bem, além de tanta coisa que pode vir de bichos peçonhentos e ratos e tanta coisa para infernizar a vida dos moradores ali, ali também, senhor presidente, se porventura alguém colocar uma maldade humana ali, colocar um fogo ali, é um perigo absurdo ali, para os moradores ali do redor, porque é montanhas e montanhas de entulhos, de tanta coisa que foi colocado lá. Madeira, resto de tanta coisa. Então, eu peço, falei com o Carlinho hoje, ele se posicionou preocupado com isso, mas então fica aí o meu alerta para que cuidem com urgência de fato disso. Agradeço a ele de ter me retornado
e me dado uma satisfação, mas fica aí a minha indagação da urgência nessa ação, porque pode ocorrer alguma coisa ali que possa trazer realmente transtornos, até riscos a vidas humanas ali, em relação àquilo que foi instalado ali. Então, fica aqui a nossa preocupação, nosso acompanhamento, para que tome providências de fato. Quando nós, vereadores, trazemos aqui algumas ocorrências na cidade, é porque a gente vê a necessidade de que se tome atitude rapidamente para resolver o problema do cidadão. Senhor presidente, eu quero novamente falar. Eu debati tanto, falei tanto a questão da taxa de iluminação da zona rural. Então eu fico, depois a gente fala, a gente critica, a gente fica aqui indagado, cobrando exaustivamente, depois diz que a gente fica fazendo maldade. Continuam cobrando da mesma forma, pessoas que foram lá, pessoas que fizeram o protocolo na prefeitura, continuam novamente de uma forma ilegal, de uma forma arbitrária, de uma forma desrespeitosa ao dinheiro do cidadão, que não tem um benefício, que não tem um bem. Inclusive, eu tenho uma conta aqui, de uma cidadã que mora logo depois da Taipinha. Pode morar dessa na casa dela lá, para ver que a iluminação que ela tem lá para estar pagando, taxa de iluminação. Nós estamos em abril. Então, senhor prefeito, tome uma providência. O senhor, já que o senhor, assim como o senhor fez o trabalho muito da forma que o senhor achava que deveria, final do ano, de por decreto, canetear e aumentar a passagem de ônibus de 4 para 4,50, o senhor também usa o mesmo poder da caneta e toma providência, porque corte definitivamente essa cobrança indevida e ilegal do cidadão que mora na zona rural, do cidadão que não tem esse atendimento. Eu falei aqui, eu agradeci até a atenção, comuniquei aqui que não ia ter mais a cobrança, comuniquei a tudo, mas infelizmente a gente volta à tona porque a gente vê a ocorrência na mesma situação. Permita uma parte? Pois não, querido. Parabéns pelo posicionamento, mas houve aqui um acordo, e nós até votamos o projeto aqui, que a partir do mês de abril não iria ter mais a cobrança. Então é o seguinte, tem que ver nessa conta se a leitura foi feita para o mês de março para o pagamento em abril. 8 de abril. Então acho que essa foi a última que foi cobrado. A partir do mês de abril, que vai ser feitas as novas leituras, não deverá mais ter essa cobrança. Então, se realmente voltar essa cobrança, vereador, conte conosco aí, para nós chamarmos novamente aqui os representantes do Executivo e passar isso a limpo. O acordo é o seguinte, quem não tem iluminação na frente da casa não deve pagar iluminação pública. Parabéns, vereador. Obrigado pela parte. Então, moradores da zona rural, fica aqui novamente, mais uma vez, dito aqui por vereadores que estão mais do dia a dia mais próximos ao Executivo, de que será o último mês de cobrança de taxa de iluminação indevida, ilegal, imoral, de vocês, moradores da zona rural. Então, fica aqui mais uma vez a minha fala nesse sentido. Então, eu quero deixar claro, eu não venho me posicionar aqui, não venho falar aqui de uma forma desrespeitosa ou afrontando o governo municipal. Eu vim aqui cumprir meu papel de que eu quero que o governo municipal respeite o cidadão de Itapeva e cumpra de fato com a sua obrigação. Muito obrigado. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais... Com a palavra, vereador Laércio Lopes. Boa noite, presidente, em quem cumprimento os membros da mesa, vereador Edivaldo Negão, em quem cumprimento todos os demais vereadores, público presente, funcionários da casa, guarda municipal. Uma boa noite a todos. Gostaria de fazer algumas considerações. Parabéns à vereadora Débora pela indicação aí, da homenagem à dona Sandra,
e onde nós, particularmente, chamamos de Irmã Sandra, né? Ela é membro lá da nossa igreja, a gente tem um contato muito próximo com ela, por diversos anos aí, a gente também já contribuiu, a gente esteve junto, e todo o trabalho, toda a dedicação da Sandra nos constrange. E eu até diria, vereadora Débora, que eu acho que nós podemos ir além, né? A gente pode, junto com a coisa a ver com a secretaria, para a gente dar uma comenda para ela, uma vez que ela faz um trabalho de relevante importância no nosso município, sensibilizando outros, porque hoje não é só ela, tem mais pessoas que fazem aquele trabalho fantástico e ela acaba nos ensinando com o seu exemplo. É uma pessoa que a gente não vê brigando, a gente não vê exigindo, mas a gente vê simplesmente um ato de carinho e de amor que ela faz para com o próximo. E vale lembrar, né, uma mulher desempregada, ela não tem emprego, a vida dela está ali. Então, e a história dela é interessante, Margarito, que ela começou fazendo esse trabalho quando ela trabalhava na Santa Casa como faxineira e ela ficava assim desesperada em ver o pessoal que não tinha o que comer. E depois disso, ela perdeu o emprego na Santa Casa, ela vendia salgadinho na rua e com o recurso do salgadinho que ela vendia, ela começou a fazer os cafés. Então, é uma pessoa que já foi homenageada aqui no Dia da Mulher, está recebendo hoje aí o voto de congratulações, mas eu acho que ela merece até um pouco além disso, por tudo que ela está nos ensinando. E não apenas desse vereador, mas eu acho que os 15 aqui conhecemos a história dela, sabemos da luta, da batalha, e podemos incentivar para que outros também possam fazer doações e possa estar auxiliando ela de alguma forma. Gostaria de comentar sobre um pouco sobre a reunião que nós tivemos hoje. Antes, eu só fiz uma anotação aqui, eu achei interessante, Débora, um item que você colocou da questão de drogadição com adolescentes. Esse é um problema que a gente tem estudado, a gente trabalha junto com algumas comunidades, e não é no local, isso é um problema a nível Brasil, porque é muito complicado a questão de equipe técnica que trabalhe com adolescentes. Não é simplesmente você pegar aqueles adolescentes e colocar eles num lugar sem ter um trabalho adequado, psicólogos, políticas e projetos para que a gente possa recuperar esse adolescente. Então, essa é uma dificuldade que nós temos aí, não apenas local, mas a nível de Estado e a nível de Brasil. E eu iria um pouco mais além. Dificuldade também de clínicas que fazem tratamento para mulheres. Nós temos uma aqui na região, Mãe da Vida, que faz um brilhante trabalho, mas nós temos uma demanda muito grande. Tem muitas pessoas que nos procuram e também não tem aonde a gente mandar muitas vezes. Então, é um item aí muito importante, até gostaria de fazer uma indicação para a Comissão de Saúde, para que junto a gente pudesse fazer um requerimento à secretária, ao executivo, para que a gente pudesse elaborar políticas públicas e motivar as comunidades atuais para que pudessem também fazer esse tratamento. Hoje nós tivemos uma reunião, foi muito produtiva, da Comissão de Saúde, a presidente, a vereadora Vanessa, por um motivo de saúde não pôde estar presente, a gente compreende, mas foi muito interessante, porque o secretário também de Ação Social esteve lá, tirou algumas dúvidas que nós tínhamos, o vereador Rodrigo mesmo, alguns dias veio aqui, falou sobre o pessoal da Luz da Visão, sobre os crônicos renais, e ficou muito claro a questão da política, da 13019, das dificuldades do Executivo, de atender via saúde. Tivemos ali uma resposta positiva do secretário da Ação Social, onde no próximo ano ele vai tentar atender o pessoal com uma verba maior, porém isso terá que ser inserido num orçamento de 2020, que esse ano eles não teriam condições de estar atendendo esse pessoal. Mas foi bem positiva a reunião, tirou nossas dúvidas. Eles também comentaram de uma reunião que a saúde fez com a entidade, explicando que eles não estavam cortando, Tony, porque eles não querem contribuir, porque eles estão querendo que a entidade feche, mas que é uma questão de responsabilidade, Margarido, e que uma vez que é serviço de saúde, eles precisam prestar um serviço de saúde.
Nós também tivemos a apresentação, e eu acabei divulgando aí para os demais vereadores, através do WhatsApp, um relatório onde a equipe de saúde veio trazer sobre o atendimento de horário ampliado nos postos. Nesses 19 dias, foram atendidos, Margarido, 3.128 pessoas. Então, eu vejo que eram pessoas que não estavam tendo atendimento no horário comum. Existe ainda uma demanda reprimida muito grande. E o que ocorreu? Nos primeiros dias em que foi aberto, eles estavam atendendo toda a demanda que estavam chegando. E teve posto que fechou 10h30, que acabou estendendo muito o horário. E eles não têm condições de fazer isso por equipe, por questão de escala. Então, o que eles fizeram? Eles estipularam uma média de 25 pessoas por noite em atendimento. Uma média aí de 5 a 6 pessoas por hora, para que eles pudessem estar atendendo. As pessoas que chegam além desse horário, Margarido, eles passam por um processo de triagem. Essa triagem, se o morador estiver numa condição grave, ele vai ser encaminhado de imediato para a UPA, porque ali não vai ter horário, eles não vão conseguir atender. Porém, se a pessoa tiver condições, e isso vai ser avaliado pela enfermeira, ele tem a garantia de que no dia seguinte ele vai ter o atendimento. No dia seguinte, não é dali um mês, dali 2 meses. Então, assim, eu vejo que está caminhando, não é a condição ideal. O pessoal da zona rural não está sendo atendido, Tony. Nós conversamos na reunião, e até mesmo nós fizemos essa cobrança para a secretária. Eles vão ter uma reunião possivelmente amanhã, para que eles possam estipular quais postos vão poder atender determinados bairros. Hoje eles deixou muito claro também que não tem perna para chegar até a zona rural e também não consegue expandir para mais postos esse trabalho que ali está sendo feito. Eu vejo que tem melhorias, sim, a equipe está aprendendo do trabalho, está conhecendo, a população, existe uma demanda reprimida muito grande, então, os próximos 4 meses é esperado um grande volume de atendimento, depois a tendência disso aí é voltar a uma estabilidade e também, consequentemente, reduzir o trabalho do UPA. Então, eu gostaria aí de parabenizar a secretária de Saúde nesse momento, onde ela veio a essa Casa de Leis discutir com os vereadores, apresentou números, apresentou condições, escutou nossas reivindicações, sabemos que tem muita coisa a se melhorar, tivemos problema na entrega de remédio, cobramos isso deles, o Beto explicou que foi entrega de alguns fornecedores, mas que isso já foi normalizado. Então, eu vejo que está caminhando, tem muita coisa ainda a ser feito, Fuzilo, mas eu gostaria aí de parabenizar o Executivo pelos 3.128 atendidos, de pessoas que não estavam conseguindo médico, que não estavam conseguindo esse atendimento. Quando está fazendo coisa errada, a gente tem que vir sim aqui, tem que criticar, mas quando eles dão a oportunidade de vir aqui, escutar o Legislativo e acabam tomando algumas ações positivas, a gente também tem que elogiar e parabenizar eles por isso, ok? Gostaria até de deixar aberto, a secretária foi muito proativa com a gente. Se tiver algum vereador que tenha alguma observação, ou aquele caso, doutor Pedro, que o senhor nos trouxe, passamos para ela também, de pessoas que estão tendo alguma dificuldade ou que não estão conseguindo ter acesso, ela está aberta para que o processo possa ser melhorado continuamente. Obrigado, presidente. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Edivaldo Negão. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente. Eu subo essa tribuna, presidente, só para fazer um agradecimento aqui ao Marcos André e o prefeito Luiz Cavani, que hoje foi atendido um pedido desse vereador. Eu acredito que deve ter mais vereador que fez esse pedido aí também. Ali no Jardim Beija-Flor, na rua João Luiz Teixeira, que hoje começou a colocar as lajotas lá, e foi um pedido já antigo, inclusive um dos moradores lá pediu para que fosse marcada uma reunião com o prefeito, e ele conversou com o prefeito, e o prefeito garantiu que ia ser feito esse trabalho, e hoje começou já a colocar as lajotas ali no Jardim Beija-Flor.
E também quero agradecer ao secretário Geraldo, que amanhã eles estarão ali na Lagoa Grande fazendo a manutenção nas estradas que a qual foi solicitado ali. E também já adiantando que esse vereador também tem vários pedidos de iluminação ali na região da Caputera, Cercadinho, Conquista, Chapada, né? E inclusive alguns pedidos no distrito do Guari, ali no Guarizinho. Então fica aí o nosso agradecimento ao Carlinho, ao prefeito, e como a gente sempre fala, né? O trabalho não para e a gente está aí na luta. Que Deus abençoe a todos. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de lei 28/2019. Projeto de lei 28/2019. Vereadora Viliana Souza institui no calendário oficial do município de Itapeva a Semana Municipal de Direitos Humanos e dispõe sobre sua comemoração. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto aprovado em primeira votação com voto contrário do vereador Alexander Françon. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de lei 29/2019. Projeto de lei 29/2019. Prefeito Luiz Cavani autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de subvenção social à entidade Corporação Musical Lira Itapevense, para o fim que especifica. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de lei 31/2019. Projeto de lei 31/2019. Vereadora Viliana Souza dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de proteção e conselhos ligados ao tema os casos de abuso e maus-tratos praticados contra idosos e da outras providências. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Para a leitura da senhora secretária, moção 05/2019. Moção 5/2019. Vereadora Vanessa Guari, moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor João Dória, para que envie esforços para evitar o fechamento do IML do município de Itapeva. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Moção aprovada. Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 206/2019. Requerimento 206/2019. Vereador Dr. Pedro Correia requer ao digníssimo comandante da primeira companhia da PM, solicitando que seja intensificado o patrulhamento na Praça dos Trabalhadores, localizada no conjunto habitacional Tancredo Neves, em Itapeva. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 216/2019. Requerimento 216/2019. Vereadora Débora Marcondes requer voto de congratulações à senhora Sandra Silvano de Lara pelo trabalho voluntário e humanizado que realiza diariamente. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 218/2019. Requerimento 218/2019. Vereador Rodrigo Tassinari requer que seja inserido em ata voto de congratulações ao senhor João Vitor Bueno, que liderou um mutirão de limpeza de importantes símbolos ambientais para a nossa cidade, que é a Mata do Carmo e o Parque Pilão d'Água. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Requerimento aprovado.
Para a leitura da senhora secretária, o requerimento 219/2019. Requerimento 219/2019. Vereador Dr. Pedro Correia requer ao Superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Dr. Lindinalvo Alexandrino Almeida Filho, solicitando novos estudos com o fim de viabilizar a instalação de um posto da Polícia Federal para a emissão de passaportes em Itapeva. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Matéria para a próxima sessão. Em segunda discussão e votação, os projetos de lei 28, 29 e 31/2019. Dependendo dos pareceres das comissões competentes, em primeira discussão e votação, os projetos de lei 67, 119, 130, 134, 139 e 145/2017. 57, 63, 64, 75, 89, 92, 94, 101, 102, 109, 113, 136, 142, 150, 156 a 158/2018. 3, 7, 11, 25, 32, 33, 34 e 35/2019. Em discussão e votação únicas, as emendas 01 e 02 ao projeto de lei 67/2017, 01 e 02 ao projeto de lei 130/2018. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Débora Marcondes. Boa noite novamente a todos. Obrigada, Miriam, pela presença. Eu comentei agora há pouco sobre a Casa Adolescente. Você já esteve trabalhando na Casa do Adolescente. Como foi movimentada aquela casa, como você fez um excelente trabalho junto com nossos jovens, né? Até um grande nome aí para uma coordenadora da casa, porque o jeito que está lá está feia a situação, viu? Os projetos todos parados, entendeu? A parte da saúde também bem precária. Não tem jovens lá, estão pagando os funcionários para estar parado lá, infelizmente. Então, a gente pede providência aí ao secretário. Eu vou ler um ofício que chegou agora de resposta para mim. Lembra que eu falei sobre a escola Celso Duque? A situação da escola, comentei, coloquei nas minhas redes sociais as fotos, os pais pediram providência imediata sobre aquela escola. Eu vou ler o ofício para vocês, tá? Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, que versa sobre a visita na Escola Municipal Professor Celso Duque Vilar, situado na rua Antônio Carlos Veiga, esse aqui é o ofício da Defesa Civil. Detendo como a diretora Cátia Cristina, cumpre informar que a equipe da Defesa Civil esteve no local na data dia 11/3, foi naquela chuva que teve os maiores estragos, aquele final de fevereiro, onde foi constatado que a referida escola possui diversas árvores ao seu entorno, das quais algumas necessitam de poda e supressão por não apresentarem condições mínimas de segurança, gente. O próprio laudo aqui já falou que foi feito um laudo dia 11/3 e que não tinha as condições mínimas de segurança, apresentando, assim, risco iminente indireto, que pode causar danos à integridade física, à vida e ao patrimônio das pessoas, caso venha a cair. Então, nós tivemos um laudo relatando a situação daquela escola e ainda continua do jeito que está no dia que eu fui, depois de quase um mês. Então, realmente, isso é muito preocupante. Daí ainda coloca aqui, diante do fato, foi aberto processo municipal de número tal, encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e à Secretaria Municipal de Educação para providências urgentes. Então, aí, o laudo da defesa, constatando do que eu relatei, a situação da escola em risco iminente para as crianças. Caiu uma árvore, caiu em cima do prezinho, as crianças estavam em aula, os entulhos estavam na escola, depois de um mês, fiz fazer visita, os entulhos todos na escola, galhos secos em cima do parquinho, o parquinho todo quebrado. Então, eu fico muito triste com a situação dessa escola. Queria agradecer também ao Executivo sobre a rua João Luiz Teixeira. Eu tinha recebido, eu publiquei até na minha rede social, o ofício de resposta aí, Secretaria de Obras, sobre o pedido de lajotamento, e foi feito aí, quem quiser dar uma olhada ali nas minhas redes sociais, foi feito aí o pedido, foi respondido e realmente foi cumprido com essa obra. A gente tem que agradecer aqui. Também pedi médico no distrito da Areia Branca, o médico tirou férias, e nós precisamos de um médico ali para substituir ali os moradores do distrito Areia Branca. Por enquanto é só, por enquanto não, só. Deus abençoe a todos.
Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alexandre Françon. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, fizemos uma indicação para o senhor prefeito, a número 70/2018, solicitando iluminação pública em toda a extensão da rua Arthur Oswaldo Françon, que leva o nome do meu avô. Fica de frente ali ao pilão d'água, que vai aqui praticamente da Chevrolet até o pavilhão lá em cima lá. E essa semana foi toda iluminada. Quero aqui, né, quando temos algumas críticas para fazer, a gente vem aqui e critica, e quando tem elogios também temos que elogiar. Quero agradecer aqui então ao Executivo Municipal, que realizou a implantação de toda essa iluminação pública, que irá beneficiar ali todos os empresários e a população em geral também, um polo praticamente de geração de emprego de toda aquela região ali, e nunca teve iluminação pública naquele local. Entrada da cidade, um local que passa todo, que faz a ligação de São Paulo ao sul, né, passa por aquela rodovia, SP-258, e era uma escuridão total. Então agora está toda iluminada lá. Próximo passo aí vai ser agora a ligação do Trevo da Faíte e ligar o Grêmio da Polícia até o Santa Maria, também interligando tudo. Tem todos, vários pedidos de vereadores, e por questões burocráticas agora, está muito próximo de acender também ali na rotatória da Faíte. Então, parabéns ao Executivo, que está aí trabalhando pela população. Senhor presidente, no regime de explicação pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. É um assunto nacional, mas que interfere e envolve a vida de todos os brasileiros, inclusive nós aqui. Existe lá na CCJ do Congresso Nacional, ontem o ministro Paulo Guedes foi até o Congresso e, infelizmente, houve uma oposição muito grande lá, principalmente uma falta de respeito do deputado Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, aí vocês todos sabem quem é, o grande militante do PT. Infelizmente, senhor presidente, o Brasil, nos últimos anos, não tiveram coragem de fazer as reformas que o Brasil precisa para crescer. E o Bolsonaro hoje teve a coragem de mandar essa proposta para o Congresso Nacional para fazer a reforma da Previdência, deixando bem claro para a população que quase 80% de toda a população do Brasil, né, que paga o INSS, ele se aposenta no teto máximo, hoje, em torno de R$ 4.900, R$ 5.000. Né? Então, grande maioria da população. A maioria desses que se aposentam pelo INSS é de um salário mínimo, R$ 1.300, R$ 1.500, R$ 2.000. Agora, magistrado, então juízes, judiciário, a classe política, deputados, senadores, também os militares, sempre se aposenta acima desse teto. Nós temos aí pessoas se aposentando na classe política, no judiciário, com R$ 50.000, R$ 60.000, R$ 80.000. Temos desembargadores aí que recebem já um alto salário durante toda a sua vida. Quando chega no final do ano, tem 13º, 14º, 15º, mais férias, recebe praticamente R$ 100.000 no final do ano. Quem aguenta, senhor presidente, pagar uma despesa tão grande que o Brasil hoje se encontra? E com a nova reforma da Previdência, é bom deixar isso bem claro, que agora vai acabar os privilégios para a classe política, para o judiciário e também para os militares. Não vai ter esse teto mais de 20, 30, 40, 50 mil reais. Vão se igualar ao teto de todo trabalhador aí de 4.900 a 5 mil reais. Isso a imprensa não fala, isso a TV Globo não fala, os jornais não falam, que vai acabar os privilégios dos grandes. E quem aprova esta reforma? São os maiores privilegiados hoje, que são os deputados federais. Então, senhor presidente, eu quero fazer aqui uma moção, espero que os demais vereadores possam assinar, de apoio à reforma da Previdência. Para o Brasil crescer, para o Brasil se desenvolver, precisa que a reforma da Previdência seja aprovada, pois vai gerar mais condições igualitárias entre os trabalhadores. Hoje, o empresário está sufocado, porque o empresário hoje, para gerar emprego, além dele pagar o salário do servidor,
ele tem que pagar também a outra parte para o INSS. E esse dinheiro, ao invés de cobrir um benefício realmente para o trabalhador, não, vai para pagar altos salários aí das pessoas que estão no poder público hoje, falando judiciário, classe política e também os militares. Então, o senhor presidente, eu quero parabenizar aqui o presidente Jair Bolsonaro, que tem olhado para o Brasil, tem enfrentado grande resistência por parte da imprensa, tem enfrentado grande resistência pela classe política, que era acostumado, toma lá da cá, quer trocar o voto por cargo. Ontem o Senado aprovou agora sobre a emenda de bancada, solicitando aí que seja emenda impositiva. Eu acho positivo, vamos caminhar com as emendas impositivas. Os parlamentares têm aí essa prerrogativa de fazer as indicações de emendas parlamentares para as suas regiões, e o presidente terá que pagar agora essas emendas. Está certo, caminho legal, mas não agora ficar trocando voto pelo pagamento das emendas, isso é um absurdo. E foram feitos isso no passado, mas para desenvolver corrupção no país, né? Para ajudar a JBS, para ajudar aí, mandar dinheiro para Cuba, para Venezuela e para outros locais mais. Primeira reforma que o Brasil precisa passar é a reforma da Previdência. Isso já está no Congresso, é necessário. Outra reforma que já está no Congresso, também apresentado pelo Sérgio Moro, que é anticrime lá. E também logo virá a reforma tributária, que o Brasil precisa realmente rever essa questão. Hoje a pirâmide é ao contrário. Hoje todo o recurso federal fica lá na União, depois vem menos recursos para os estados e depois vem menos recursos ainda para o município. Na verdade, nós temos que inverter essa pirâmide. O recurso tem que ficar nos municípios. Os prefeitos, vereadores, sabem das dificuldades que tem. Nós precisamos de recursos aqui, pois é aqui que a população vive, é na cidade. Ninguém vive em Brasília, pouca gente. As pessoas vivem na cidade. É aqui que nós precisamos de escola, de saúde, saneamento, investimento, estrutura. Então, os recursos têm que estar aqui. Depois vinham os estados, depois a União, com pouca parcela desse recurso. Mas hoje é o contrário. Hoje tem grande concentração de renda na União, pouca concentração de renda nos estados, menos ainda concentração de renda nos municípios. Então, a reforma visa equalizar essas questões, também para todos os funcionários públicos e funcionários privados, pois não pode ter essa distinção. Porque eu sou funcionário público, eu posso receber 20 mil reais por mês. E eu, que sou um empresário e gero emprego, para o meu funcionário vai ganhar R$1.000, R$2.000. Não tem condições. Funcionário público tem que ganhar praticamente igual todo trabalhador brasileiro. Não podemos aceitar aí funcionários do governo federal ganhando 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Nós não aguentamos mais pagar isso daí. E ontem, infelizmente, houve uma falta de respeito lá na CCJ, quando esse deputado, filho do José Dirceu, chamando o ministro Paulo Guedes de tchutchuca, né? Isso é um absurdo, foi falar, está em todas as redes nacionais aí, né? Eles colocaram isso aí, então é lamentável essa situação. Ao invés desse deputado Zeca chamar o ministro de tchutchuca, ele poderia usar mais do seu tempo, estudar um pouco mais da reforma e não falar tanta besteira como falou lá na comissão. Tem acompanhado de perto essa reforma, é de interesse do país, e eu acho que a população que nos assiste, que nos acompanha aqui na cidade de Itapeva, também cobra de nós, vereadores, uma posição sobre informações. Então, estou aqui dividindo com a população que nos acompanha, que nos assiste aqui, sabendo que a reforma da Previdência é boa para o Brasil, é necessário para o Brasil, não é o que nós, população, às vezes sonhávamos, mas é o que realmente precisa para o Brasil desenvolver. Apoiei Jair Bolsonaro e estou muito feliz com o seu governo. Há muito que ser feito no Brasil. Ficaram aí 16 anos, praticamente, saqueando os cofres públicos, né? Os partidos que aí passaram acabaram com o Brasil. E agora veio um governo que está tentando, da maneira honesta, da maneira coerente, recuperar o poder econômico do país e equalizar os erros do passado. Então, senhor presidente, vou propor aqui uma moção de apoio à reforma da Previdência e peço o apoio dos demais vereadores, porque essa moção irá chegar aos deputados que estão discutindo a reforma da Previdência lá no Congresso Nacional. Muito obrigado, boa noite a todos e Deus abençoe. E como diz o nosso amigo Edivaldo, o trabalho não para. Obrigado. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores.
pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nada mais a tratar, convoco os vereadores para a 18ª sessão ordinária, a ser realizada segunda-feira, dia 8 de abril, no horário regimental. E invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.